Estúdio A. Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital System Películas, KNN Idiomas, Francar Motos, Berwanger Contabilidade, UCEF, Central Tintas, Anamar Calçados, Intersul Estofados, Mods Informática e Segurança, Colchões Ortobon, Agile, administradora de obras, Marielle Imóveis, Metalúrgica Industrial Agromac, Helio Telecom e Thiago Mecânica Diesel. Muito boa noite, você ligado nos canais da SA-TV. Esta é mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta segunda-feira. O nosso convidado hoje é o Rogério César Sen, policial civil aqui de Itapiranga, professor e coordenador do curso de Direito da UCEF aqui de Itapiranga, e vai nos contar bastante histórias aí, sua trajetória de vida até este momento aqui. E aproveita agora, você que está nos assistindo através do Facebook, aproveita para curtir e compartilhar este nosso programa para mais e mais pessoas poderem acompanhar, conhecer um pouco mais do Rogério. Você que nos assiste através do YouTube, aproveita para se inscrever também no nosso canal do YouTube, marcar as notificações, que a cada programa nosso que começa você fica muito bem informado do início das nossas atrações, jornalismo, programa musical, programa de esportes e também o Estúdio A Entrevista aqui. Amanhã, a partir de amanhã, esse programa também estará no nosso site, satv.com.br. Você vai na abinha Programas, Estúdio A Entrevista, onde você vai ver todos os convidados que a gente já teve aqui, todas as entrevistas nossas estão lá no nosso site para você acompanhar. Nós vamos agora a um rápido recado da Oeste Pneus e na volta a gente inicia a conversa aqui com o Rogério Sen. Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste, Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Mandar um grande abraço aí pro pessoal do Oeste Pneus, dizer que também tem loja em Tenente Portela, agora o Oeste Pneus. Um abraço bem especial mesmo, forte pro Igor da Oeste Pneus, o Igor que virou papai essa semana, né? Nasceu o filho do Igor e da Thaisa. Parabéns ao casal, parabéns à irmã também pelo nascimento dessa criança, que seja uma criança de muita luz e que deixe sempre cada vez mais unido a família, e que se ele, que nem eu falei pro Igor hoje no WhatsApp, se ele for um pouquinho parecido com o pai, vai ser um grande ser humano aí, como o Igor também é. Grande abraço aí pro pessoal. Muito bem, então, doutor Rogério, senhor Rogério, muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui no Estúdio A Entrevista. A gente já combinou essa entrevista já faz um mês e pouco, né? Faz um bom tempo, sim. Eu entrei em contato contigo e tive que encaixar com o recesso aqui da UCEF para poder, porque o cidadão que trabalha 60 horas por semana é difícil conseguir tirar uma horinha para bater um papo. Mas seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Rogério. Obrigado, Gustavo. Fico feliz pelo convite. Num primeiro momento até pensando assim, poxa, expor a vida para muitas pessoas, né, se isto é ou não é o mais adequado, mas logo me convenci que sim, que é interessante as pessoas conhecerem um pouco da história do povo de Itapiranga, principalmente, né, e espero que seja uma noite agradável, de muita prosa, muita conversa legal. Meu boa noite também a quem está em casa, né,
alguns familiares assistindo, amigos, e aquele público que gosta também de assistir essa fala aí cada segunda-feira, né? Isso aí, só não vamos falar muito do Colorado, né, Rogério? Porque, se bem que ontem a gente ganhou, né? Então, poderia até falar um pouco, mas talvez lá no final a gente tire um tempinho para contar algumas histórias do Internacional. Afinal de contas, o Rogério tem 2 irmãos gremistas, bem doentes daqueles, né? Exatamente. E deve dar umas, não digo peleia, mas muita zoação dentro da família, né? Rogério, primeira pergunta do nosso programa já é de praxe. Quem é Rogério César Sen? Pois então, Gustavo, quem é o Rogério, né? Uma pessoa extremamente humilde, trabalhadora, que batalhou muito até hoje e espera batalhar muito mais ainda. Pai, sou muito família e amigo. Eu sou um sujeito bem parceiro, leal a quem é leal a mim também, né? E, como eu falei, né? Sou uma pessoa muito esforçada naquilo que eu faço, procuro o mínimo possível ofender alguém, né? E quando acontece me sinto mal, então prezo muito pelo respeito ao próximo, torço para que todos se deem bem, não existe nenhum tipo de inimizade, de inveja por parte do próximo, e inclusive uma das coisas que mais me puxa para dentro da instituição, o CEF, né, como professor, como coordenador de curso, é justamente tentar dar uma ajuda a alguém para que ele seja uma pessoa bem-sucedida na vida. Eu sou itaperanguense, de coração, né, mas nascido no Rio Grande do Sul, cidadezinha de Giruá, né, segundo minha mãe, eu fui feito aqui, nasci lá e voltei poucos meses depois para cá, e desde então sempre aqui na nossa Itapiranga ou cidades vizinhas trabalhando, né? Então nós temos um gaúcho que eu não conhecia, então. Pois é, gaúcho de Giruá, uma cidadezinha pequena, né? Sim. E conheci muito tempo depois, eu fui visitar lá, mas de infância não lembro nada porque a gente veio muito cedo para cá, né? E nosso reduto era a linha Sé de Capela, no interior do município. Então desde pequeno estou por lá, né? Eu estava por lá e depois vim morar para a cidade aqui em Itapiranga mesmo. Tá certo. Rogério, como você falou, você nasceu então em Giruá, no Rio Grande do Sul, e logo depois já veio a linha Sé de Capela. Como é que foi essa infância em Sé de Capela? Uma família consideravelmente até numerosa, né? Bastante irmãos. Como é que foi? Tu é o mais velho deles? Não, nós somos em 7 irmãos, né? Então tem 2 irmãs mais velhas. Ah, tem 2 mais velhas. Aí vim eu, daí tem 2 irmãs, e aí por fim, então, mais 2 rapazes, mas um pouco mais distantes dos primeiros 5 filhos, né? Uhum. Tinham intercalado lá, sempre 2 em 2 anos nascia alguém dentro da família, e aí deu uma trégua, e aí em questão de 1 ano e 1 mês e meio nasceram 2, né? Então, e aí a mãe fechou a conta, né? Então nós estamos em 7 filhos, né? E como é que foi essa infância em Capela? Pois então, eu tenho um carisma por Capela, assim, pelo que eu passei. Mas talvez o que mais chamou a atenção na época era a dificuldade. Imagine lá, não vou dizer minha idade, mas há muitos anos atrás, né? Nós tínhamos uma pobreza extrema, a nossa família, eu como pais, né, com irmãos. E isso obrigou a gente a trabalhar desde cedo. Então tive que abrir mão de boa parte da infância, daquelas brincadeiras agradáveis, para trabalhar já desde cedo e principalmente pelo estudo, né? Eu nunca falhei em aula, né? Então desde os 7 anos estudando. Na época não tínhamos não tinha nenhum tipo de ensino infantil, né? E desde cedo então foi nessa labuta de tentar sobreviver com aquilo que a gente tinha. Uma casa muito humilde, sem luz elétrica, sem tranca na porta, então a gente viveu isso por muitos anos, né? Mas não me arrependo de tudo que a gente passou. Eu tenho uma mãe guerreira que conseguiu conduzir muito bem a família até hoje, né? É um exemplo para todos nós, para a comunidade também que conhece ela, né? Uhum. Então, se estamos aqui hoje falando, é porque boa parte disso é em razão dela, né? Que conseguiu dar esse norte. E nós, entre irmãos, nos colaborando também para que a família pudesse, então, sair de lá, ter uma vida melhor, que é o sonho de qualquer um, né? Mas posso te dizer que aquilo que eu sonhava naquela época, eu já passei há muito tempo. O sonho, por exemplo, como guri, era dirigir um carro, né? Então, imagina a realidade diferente do que nós temos hoje, né?
do que as pessoas vivem hoje em dia. É um longo tempo, eu creio que a tua família deve ter passado por boa parte disso também, mas é uma evolução muito grande em pouco período de tempo, eu digo em termos de sociedade. Nós tínhamos lá, anos 88, então, aquela pobreza extrema, que daqui a pouco começou a melhorar e as coisas foram vindo, foram acontecendo. Eu sou de uma geração velha que passou por toda a tecnologia. Estou aqui hoje, né? Daqui a pouco, se tu contar um pouquinho mais, vai revelar a idade. Vai revelar, né? Mas realmente, Rogério, a tua geração é acima da minha, né? Pelo menos acho que não sei quanto tempo que é cada geração, mas umas 2 gerações, pelo menos. E realmente a geração de vocês passou por todo esse avanço, né? Isso. De ter uma moradia sem energia elétrica para a tecnologia que nós temos hoje. Então é uma geração que soube sofrer, não digo sofrer porque era o que tinha na época, né? Mas vocês cresceram como ser humano, não digo que hoje não se cresce, mas hoje se tem mais as comodidades, vamos dizer assim, né? Isso. E a própria legislação, Gustavo, ela hoje impede praticamente tudo o que acontecia naquela época. Se eu te falar que eu comecei a trabalhar entre 7 e 8 anos, né, como empregado, isso hoje é inadmissível em qualquer lugar do Brasil, né? Empregado já com 7 e 8 anos? Eu tinha uma família vizinha lá, família muito querida, inclusive, que me acolheu naquela época, justamente pela pobreza que nós tínhamos, né? Uhum. E ali, então, eu tinha um conforto também, além daquilo que eu tinha em casa com a mãe, né? Lá era uma família que tinha um pouco mais de poder aquisitivo, vivia bem. Então, eu usufruía um pouco disso também. Mas eu trabalhei desde cedo no serviço pesado, sempre serviço pesado. Mas não me arrependo. Se eu tivesse que passar por isso de novo, para conseguir o conhecimento que eu tenho, para conseguir ser quem eu sou em termos de nunca tentar não fazer alguma coisa, sempre disposto a trabalhar, né? Sempre disposto a colaborar com os outros. Então eu acho que aquela época me criou dessa forma. Eu sempre brinco, eu tinha tudo para dar errado, né? Aquela época, do jeito que a gente vivia, pela pobreza, por tudo que a gente passava, e entra inclusive a questão de própria discriminação na sociedade, né? Como você era aquela família mais pobre, você não era visto como alguém normal na sociedade. Então tudo isso poderia ter me conduzido para um outro caminho, né? Mas graças ao estudo, principalmente ao estudo, e a esse trabalho aliado então ao ensino que a minha mãe me deu em termos de educação familiar, as coisas deram certo, né? Mas podia ter dado errado, né? Esse trabalho, Rogério, com 7, 8, 9 anos, você falou em trabalho pesado, que tipo de trabalho que era? Bom, na época a gente vivia a base da pecuária, né? Então, sim. Gado e leite, suinocultura. Então essa família com quem eu trabalhava, eles tinham um chiqueiro, eles tinham um bom plantel de gado leiteiro, que era tudo manual, né? Essa é a grande questão, não tinha os tratores, coisa... Sentava lá debaixo de uma vaquinha, tirava leite com as 2 mãos, desde pequenininho, né? E aí eu ajudei essa família a construir um aviário no sentido de equipar. Eles construíram um aviário de 100 metros na época e nós montamos os equipamentos que foram utilizados depois. O tubular, que hoje não existe mais, né? Isso tudo nós montamos, parafusamos. Então naquela época eu comecei mesmo a entrar no mercado de trabalho. E não parei mais. Então a gente tinha essa tarefa árdua, né? Essa família também trabalhava do mesmo jeito, né? Assim, era muito trabalho e tinha pouca mão de obra, né? Então foi dessa forma que eu fui seguindo. Eu fiquei alguns anos com essa família e aí com 11 anos de idade, quando eu completei 11 anos de idade e ia para a 5ª série, eu tive que abandonar esse trabalho. Aí, na época nós tínhamos dificuldade por causa dos meus irmãos, né? Então o que aconteceu? Uma irmã mais velha já estava fora trabalhando e a outra revezava comigo para cuidar desses meus irmãos, né? O Júnior e o Thiago. Os pequenos. O Thiago tinha completado 1 aninho e o Júnior tinha então um pouco mais de 2, quando eu fiquei o ano inteiro cuidando deles pela parte da tarde. Então, eram 3 crianças, né? Eu tinha 11 anos, o Thiago 1 e o Júnior 2. E mesmo assim, naquela época, a cultura que a gente tinha era de cuidar dessas crianças. A gente morava num lugar um pouco mais isolado. Não tinha ninguém para socorrer, caso fosse necessário.
E mesmo assim, ainda limpava a casa, lavava a roupa, então a gente tinha esse compromisso. Sempre com a ideia de que o trabalho é que é necessário, né? Então, esse 1 ano eu permaneci cuidando deles e o outro período eu estudava. Então, sempre mantive essa mescla de estudo e trabalho. E aí, depois disso, depois desse 1 ano, eu consegui voltar então de novo para aquela família vizinha. Lá trabalhei de novo um tempo com eles na pecuária ali. E quando eu fui completar meus 13 anos, no mês que eu fiz os 13 anos de idade, um tio meu, hoje já falecido, Valmor Rainer, lá de São João, ele cuidava uma granja lá. Ele me convidou para trabalhar com eles. Então lá nós tínhamos 2 aviários de 100 metros e bastante gado para cuidar. E eu fui morar com eles. O Valmor que tinha padaria últimos anos? Isso. Esse era meu tio, né? E ele é falecido hoje, né? Uhum. Mas ele que me chamou para trabalhar com... Era ele, a esposa dele, e eles tinham uma menininha pequena na época. E aí nós éramos em 3 para fazer toda a atividade manual de 2 aviários, mais o gado que a gente cuidava. E lá eu permaneci por quase 3 anos. Até era uma granja de um terceiro e eu trabalhava de empregado para o meu tio, né? Então foi um período difícil também porque eu sempre fui muito franzino. Hoje estou reforçadinho, né? A cidade e o serviço de escritório faz com que a gente consiga ganhar um pouco mais de corpo. Mas eu era muito franzino na época e o trabalho era extremamente pesado. Tudo manual, com pouca mão de obra, então, para conseguir fazer tudo. Mas deu certo, estou vivo e graças a Deus não tem nenhuma sequela em termos de saúde, pelo menos que eu saiba. Então, significa que o trabalho não faz mal, né? Até foi um período assim que eu tinha um carisma muito grande pelo colégio agrícola de Capela, né? Que era a minha comunidade. E nesse período que eu fui trabalhar com esse meu tio, eu fui durante 2 anos para a sede Capela na aula, pegava a lotação de manhã cedo, voltava meio-dia, e aí trabalhava, almoçava e trabalhava até a noite adentro, para conseguir fazer o serviço. E depois 1 ano eu estudei, o primeiro ano do ensino médio eu estudei em São João, então no colégio de lá, e aí eu tinha que caminhar cada noite 3 quilômetros para chegar e 3 para voltar. Então foi um período bem complicado. Então, cansado sempre de noite, e mais essa caminhada de 6 quilômetros cada dia. Foi um período, assim, bem pesado mesmo. Daí era serviço pesado o dia inteiro, mais isso. Ia dormir tarde, de manhã cedo tinha que levantar. Mas tudo passou. Deu tudo certo, passou. E uma hora Rogério, tu acabou vindo para Itapiranga. Isso. Ou teve, depois de São João, ainda algum outro período? Não, depois de São João eu voltei para a sede Capela. Voltou para Capela primeiro. Trabalhei um tempo na construção civil, inclusive com outro tio meu, o Ambrósio Rainer, né? O Ambrósio. Trabalhei com ele um tempo, trabalhei um tempo na pintura, e com meus 16 anos fui contratado na loja Scheller, do Werner Still, onde tinha o primeiro hotel de Itapiranga, aquela loja lá conhecida, famosa na época, né? Sim. Eu trabalhei 1 ano com eles. Repositor, ajudar a carregar porco, recolher fumo, entregar sementes, areia, brita. Então é um período assim de 1 ano que eu trabalhei com eles. E neste ano, então como eu tinha voltado para a sede Capela, eu transferi meu ensino médio para a FUNEI, para o curso de técnico em contabilidade na época. Só que ele era um curso pago e era caro, né? Então quase tudo que a gente ganhava ia para a questão de pagar a mensalidade, né? E o que sobrava eu ajudava a família em casa, né? Sempre fui de ajudar a família. Mas era o que tinha na época, não tinha outra situação. E nessa loja, então, eu permaneci 1 ano, quando, através até da própria FUNEI, na época, veio essa informação de que tinha um emprego à disposição no sindicato dos produtores rurais, que era um sindicato que ficava dentro da cooperativa na época, né? E eu fui fazer essa prova, era uma prova escrita. Eu fui, inclusive, junto com um amigo meu, um colega de aula, o Ernie Nais, que hoje é cabeleireiro, né? E eu e ele fomos fazer o teste para o mesmo emprego, né? Para o mesmo cargo. E na época eu fui selecionado, eu fui chamado para trabalhar. Então comecei lá em março de 2017, 2017 em 2004, né? 2004, isso. Eu tinha 17 anos, recém 17 anos completados. 2004 ou 94? 94, isso, desculpa. 94 isso, eu já tinha mais que 94, 17. Isso. 94. 94.
E lá eu fiquei um pouco mais de 4 anos e 3 meses, quando passei no concurso da Polícia Civil. Então, lá do sindicato, eu saí num sábado de manhã, eu fui finalizar o meu serviço, e na segunda eu já estava lá em Florianópolis fazendo academia, né? E, Rogério, chegamos na Polícia Civil. A ideia de ser policial civil era um sonho, que lá atrás o sonho era dirigir um carro, né? Mas aí os sonhos foram mudando, né? Conforme você vai crescendo e vai evoluindo. Ser policial era um sonho ou foi uma oportunidade? Pois então, eu acho que a vida é feita de sinais e de algumas coisas que parece que é para ser, né? Lembrar um fato do sindicato, que chamou atenção depois disso, né? Mas a carteira de trabalho lá, quem assinou a minha carteira de trabalho na época é meu atual sogro, né? O Guido José Berland. Então, por coincidência, um período depois, eu entrei na família dele, né? E lá no sindicato eu aprendi muita coisa, principalmente com o Marino Luiz Miller, né? Que era meu colega, né? Até hoje me chama a atenção, primeiros 2, 3 dias de trabalho meu, como eu era muito pobre, fui com um chinelinho bem surrado, e aí ela me chamou a atenção: olha, Rogério, tem que vir com um chinelo um pouco melhor, uma bermuda um pouco melhor para vir trabalhar nisso. Na época me chamou a atenção porque eu não estava acostumado a isso, a lidar com o público. Até ali era trabalho braçal, né? E aí depois disso, quem assumiu a presidência do sindicato foi Valdemar Schroeder. Ele ficou muito tempo nessa presidência. E ele que um dia me disse: olha, Rogério, escutei na Voz do Brasil, né, um anúncio de que tem concurso para a Polícia Civil aberto. Não quer fazer? Ele me deu essa dica, né? Eu fiquei pensando, poxa, concurso, não custa tentar. Mas não era sonho, Gustavo, não era sonho. Eu fui fazer essas provas mais no sentido de desencargo de consciência. Vou fazer, vamos ver o que vai dar, né? E aí virou sonho quando eu estava nas últimas provas, teste físico e o psicológico no final. Quando tu tinha passado pelos primeiros testes, viu, opa, a primeira prova que eu fiz, que era a prova escrita, que era em Chapecó, na época as provas, né? Eu fui fazer sem preocupação em passar, né? Então passei, fui selecionado para a etapa seguinte, e aí na época era datilografia, né? Datilografia, aí nós tínhamos que ir para Chapecó de novo, 8 horas entrava na escola lá onde eram as provas, era um frio na época, e a gente no interior, né, a gente não está acostumado a isso, não levei água, não levei nada, e era por ordem alfabética a prova. Eu pensei inúmeras vezes em desistir naquele dia, porque eu cheguei na vez passada às 5 da tarde, sem tomar água, sem comer nada, né? E aí a sorte minha é que eu sentei numa mesinha, então era tudo já com os nomes certos, e tinha uma maquininha Remington, a máquina de escrever, que era um xodozinho que eu tinha já trabalhado muito. Sentei ali e consegui fazer aquela prova muito fácil. E ali foi que realmente eu consegui passar naquele grupo que foi selecionado depois para o teste físico. E a partir daí sim que começou a me encantar aquela situação, até porque a prova é em Florianópolis, então já vê aquele... Vislumbra um pouco mais. Você enxerga a academia de polícia, você enxerga que existe sim um futuro ali dentro. Então eu me esforcei no teste físico, o psicológico não tem esforço, porque é uma questão, inclusive na época era bem subjetiva, não era nada descrito, era só entrevista, né? Que hoje inclusive nem é mais permitido. Passei, e aí na época o concurso ele era diferente do que é hoje. A gente passava e não era chamado logo. Mas como era um ano eleitoral, nós fomos chamados logo depois da academia. Porque a gente foi fazer a academia, inclusive foi, acho que a mais rápida que teve até hoje. Foi 1 mês e nem 2 meses de academia. E aí nós tínhamos um período de até 2 anos para ser chamados. E fomos chamados em menos de 1 mês. Aí sim, empolgado, né, com a possibilidade de assumir a profissão, fomos lá então para tomar posse, para assumir o cargo, e aí veio a decepção na época. Na época veio a decepção porque dentro da academia foi falado para nós que conforme a tua classificação, teu desempenho, você poderia escolher a cidade para trabalhar. E por uma surpresa minha,
simplesmente designaram para uma cidade, a bel prazer, assim, sem critério nenhum, e eu fui enviado para Cunhaporã. Então lá no papel dizia que tinha que me apresentar em Cunhaporã. Voltei desanimado de lá, falei para minha mãe que eu não iria assumir o cargo, né, porque eu não queria ir para Cunhaporã na época. Talvez hoje a mentalidade seja diferente, né? E por uma questão de destino, eu sempre falo que a gente tem que ter essa questão de destino também. A Bernadette Ripplinger, na época escrivã aqui de Itapiranga, ela me ligou no primeiro dia que eu estava em casa. Ela disse: ó, o delegado Charão quer falar com você amanhã, vem aqui na delegacia falar com nós. E eu me apresentei na época, no dia seguinte, fomos para São Miguel do Oeste, eu, o Roque Afonso Welter, que também tinha sido enviado para outra cidade. Para quem não conhece o Cadó, né? Cadó, popular Cadó, popular meu, né? E aí nós fomos para São Miguel do Oeste, e na época o delegado regional Lenir da Rocha disse: olha, vocês podem trabalhar em Itapiranga, eu estou designando vocês para lá, depois a gente acerta essa parte de transferências, né? Então na época eu, o Cadó e o Luiz Fernando Alovise, que hoje sequer é policial civil, né? Ele saiu, né? Mas nós três começamos em outubro de 98 a trabalhar na Polícia Civil aqui. Então, na época nós tínhamos muitos policiais aqui, nós éramos em 7 policiais só em Itapiranga, né? Tinha cadeia ainda na época aqui? Tinha, Gustavo. Eu cuidei por mais de 10 anos, né, acumulando função de policial com de agente penitenciário. A gente cuidava dos presos. Na época a gente fazia lacre de placa, vistoria de veículo, nós fazíamos de tudo, né? Era um serviço pesado. Por outro lado, na época, em termos de ocorrências, era bem menos do que hoje. Mas muito menos mesmo a quantidade de ocorrências. Você acha que isso vem porque a população conhece mais a legislação, a população ela se não sei se indigna a palavra certa, ou ela não se deixa mais levar assim um desaforo, ou o que acontece que hoje tem mais ocorrências que na época? Qual é o diagnóstico que vocês dentro da polícia fazem? Da minha parte, Gustavo, eu acho que é um pouco pela ganância que o povo passou a ter, e com isso cai facilmente em golpes, né? Não digo a ganância no mau sentido, mas no sentido de você querer, às vezes, um dinheiro mais fácil do que em tese é possível, né? E a questão da legislação que veio para implementar algumas políticas, né? Te dou o exemplo da Lei Maria da Penha. Então, se naquela época nós tínhamos poucos casos registrados de agressões físicas, pelo temor que a mulher tinha, pelo pouco conhecimento da legislação, isso foi aumentando. Então, inclusive, me pergunto, mas hoje então tem mais violência doméstica? E eu particularmente penso que não, eu penso que naquela época tinha mais do que hoje. Mas hoje a maioria das mulheres denunciam, né? Então esse é um fator que alavancou muito a questão de ocorrências policiais. E o outro é a questão do estelionato. A gente tem muito crime de estelionato, principalmente nesses últimos anos em que todo mundo tem telefone celular, todo mundo tem acesso à internet, você faz transações bancárias pela internet. Então os criminosos se especializaram nisso, conseguem ver o público que eles têm disponível para aplicarem golpes, né? E isso foi evoluindo assim em termos de vítimas, que é algo imensurável hoje em dia. Ano passado, em São João do Oeste, eu te garanto assim, que foi mais de R$500 mil só em estelionatos praticados contra pessoas lá que vieram até a delegacia. Fora aqueles que têm vergonha ou que não têm interesse em registrar esse fato. E isso demanda muito trabalho. É muito trabalho mesmo. Então esse é o problema hoje da segurança pública. Não é pouca grana, né? Para um município pequeno que nem São João. Mas, Rogério, voltando um pouquinho lá no início. Aí o garoto que saiu lá de Capela, passou por propriedades de família, foi trabalhar primeiro dia no sindicato com o chinelinho e foi crescendo ali dentro, caiu na academia da polícia do estado de Santa Catarina. De repente estava com uma pistola na mão. Isso.
Como é que foi essa academia? Você falou que foi um curso rápido, mas como é que foi esse turbilhão para ti de informações desse curto espaço de tempo para logo vocês já estarem na rua, já cumprindo mandados, já investigando crimes? Como é que foi para ti esse período? Pois então, na época, como eu te falei, depois que eu fui passando nas fases, eu fui almejando isso, né? Então, como era um sonho depois, no final, de entrar na Polícia Civil, de investigar, né? Na época a gente era denominado investigador, nosso cargo era investigador. A gente olha isso com brilho nos olhos, né? Sendo redundante, né? Mas a gente, dentro da academia, vislumbrava um mundo espetacular lá fora. E não é isso que nós encontramos depois. Na academia a gente tinha aula teórica, até porque na época, para você ser policial civil, você não precisava ter formação superior. Hoje, inclusive, para ser agente de polícia, você pode ser formado em qualquer curso de ensino superior, não precisa ser direito. Então, como é que você vai saber qual é o crime que aconteceu? Como você vai registrar essa ocorrência? Hoje o superior é só para delegado? Não, todos são nível superior, mas bacharel em direito é só para delegado. Mas eu digo em direito. Isso, só para delegado. Uhum. Então, naquilo que a gente aprendeu na academia foi basicamente defesa pessoal, a questão de abordagem a marginais, então, e alguma questão de confecção de boletins de ocorrência, né? Mas pouco, muito pouco mesmo, pela necessidade que se teria que ter fora. Tanto é que hoje os cursos duram em torno de 8 meses, até mais, algumas unidades da federação, né? Para deixar o aluno mais preparado. Então, quem te ensina de verdade é a rua. É a rua e a tua vontade em querer esclarecer os fatos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que você se transforma. Eu nunca deixei de ser a pessoa bondosa que eu sou, coração mole, sabe, em termos de querer ajudar os outros. Mas quando você vê o teu primeiro caso real, e na minha primeira semana que eu trabalhei, nós tivemos um homicídio no interior aqui do município, em que um homem foi morto com 14 enxadadas na época, né, na cabeça. Quando você vai para uma cena dessas, você tem que ser extremamente frio. Você não pode se emocionar com aquilo que você vê, tirar aquele corpo lá do meio do mato, nunca tinha encostado em morto, né? Você tirar de lá, você fazer toda essa parte legal. E aí você percebe que parece que sim, que você tem alguns destinos, né, que isso se incorporou rapidamente, e consigo muito bem separar o meu trabalho em termos de ser frio na hora de atender a ocorrência e ser emotivo na frente da TV, vendo lá um filme que não é real, né? Então a gente tem esses dois lados, mas a profissão exige isso de você. Eu tive casos que atendi de amigos, de parentes, né, que você tem que ficar realmente frio, né? Não tem como você se emocionar com isso. As pessoas às vezes não conseguem imaginar, poxa, ele veio aqui, ele não teve uma mudança no semblante dele. Mas é necessário, senão o serviço não é bem feito, né? Porque daí se tu deixar a emoção tomar conta, o teu raciocínio ele foge, né? Foge completamente do que tu tem que fazer. Inclusive assim, Gustavo, em local de crime, se você agir com emoção, você sempre vai tentar condenar alguém. E você veja que a polícia ela não serve só para buscar um culpado. Ela serve também para provar a inocência de alguém. Nós temos muitos casos, tudo bem que aconteceu um fato criminoso, mas que tudo indicava para determinada pessoa e no final das contas não era. Então vejam que você tem essa preocupação como policial de tentar realmente descobrir quem é o verdadeiro autor para que um inocente não responda por um crime que ele não praticou. Principalmente crimes graves, né, que vão te levar até uma prisão, né? Aí o cara tem que ser realmente gelado, né, frio ou concentrado seria. Porque termo, geralmente, né? Você ouve a vítima, você se convence que ela falou a verdade. Geralmente é assim, né? Tá chorando, tá lá contando uma versão detalhada de um fato. Eu particularmente eu ouço a narrativa, não digo que não é verdade, eu penso como sendo verdadeiro, mas já vou pensando se existe a possibilidade de não ser, né? Para que você não se contamine com aquele relato. Faz o atendimento correto, atende muito bem aquela vítima. Se ela mentiu, ela vai responder por isso posteriormente.
não se faz pré-julgamentos. Não é para alguém que está te narrando, você vai questionar, mas é isso aí mesmo? No sentido de induzir a vítima já a dizer, olha, você está mentindo aqui para nós. Aí muitas vezes ela é vítima 2 vezes, né? Uma pelo crime que ela sofreu e a outra pelo atendimento que ela tem no órgão policial, né? Porque se ela, muitas ou a maioria das vezes é verdade, né? E aí se tu pré-julgar, achar que é diferente, que a gente falou, é um crime 2 vezes, né? Vítima 2 vezes. Isso. Não é fácil, não. Então, saiu da academia, ia para Cunhaporã, já estava querendo desistir, acabou caindo em Itapiranga. Aí, Rogério, tu é de Itapiranga, conhece o povo de Itapiranga, aí tu vem trabalhar de policial civil em Itapiranga. No início não teve algumas, não digo saia justa, mas algumas questões sem que ter, conheço, ou assim, como é que eu vou agir, eu conheço a família, conheço, como é que é nesse sentido de ser frio e rigorosamente profissional que tu conseguiu lidar nos primeiros tempos, né? Isso. Os primeiros tempos, a gente é novo, né? Eu entrei na polícia muito cedo, né? 21 anos eu estava na Polícia Civil, né? Você amadurece com o passar do tempo. Mas em nenhum momento de toda a minha trajetória eu tive dúvidas em cumprir a lei. No sentido de, eu vou favorecer esse porque é um conhecido meu. Em nenhum momento eu tive dúvida. Eu sempre procurei fazer aquilo que a lei determina. Então muitas vezes você está numa situação, como tu disse, numa saia justa, não porque você vai cumprir a lei, porque às vezes você tem dó desse sujeito, que é um conhecido teu, um amigo teu, que está sendo punido. Eu fiz prisão de vários amigos meus. Às vezes com um pouco de remorso, assim, mas é necessário. Se eu não fizer, outra vai fazer. Mas aí eu penso que a pessoa que é autora de um fato criminoso e que é descoberta, ela já sabe que ela errou, ela sabe que ela vai ter uma sanção penal e você pode fazê-la cumprir essa pena justamente com a ideia de que é necessário pelo mal que ela praticou. Então eu não passei a ter aquela ideia de que não é nenhum inconveniente meu de aplicar a lei no caso concreto. O problema é daquele que agiu errado. E aí não importa se ele é um familiar teu, se é um amigo teu, se é um conhecido da sociedade, se é uma pessoa benquista ou não. A lei ela é para todos. Nem sempre em termos práticos a gente consegue, no Brasil afora, aplicar a lei de forma justa. Mas em tese ela é para ser aplicada de forma igualitária. Então eu, Gustavo, assim, nunca tive receio. Nunca. E nunca tive problema em fazer isso, mesmo para aquelas pessoas conhecidas. Que na verdade você não está infringindo nada, o outro lado é lá Isso. que infringiu, né? Você não é o causador do problema, você está resolvendo o cara que causou, Isso. ou abordando ou prendendo, enfim, o cara que causou algum problema, né? Isso. Não é... O remorso não é meu, né? O remorso é de quem... É justamente por ali. Rogério, vou deixar você tomar uma aguinha, mandar uns recadinhos aí. Vamos a um recado aí, um informe da Ortobon. Quem encontra o ponto azul da Ortobon encontra conforto, bem-estar e os melhores preços. Vem comigo! Colchão Pro Saúde Ultra Firme Casal tá muito barato com 30% de desconto. Colchão Master Nanolastic Casal tá imperdível com 35% de desconto. Colchão Pro Saúde Visco Casal tá um espetáculo com 40% de desconto. E você pode pagar em até 12 vezes sem juros. São muitos pontos azuis para você aproveitar e garantir o seu bem-estar. Compre agora mesmo nas lojas, no site, no app ou pelo WhatsApp. Ortobon, especialista no seu bem-estar. Visite a loja Ortobon aqui em Itapiranga, na Rua do Comércio. Fale com a Ivete, com a Bruna, faça um bom negócio. Se você comprar no Ortobon, talvez o Rodrigo Faro entregue esse colchão na sua casa, quem sabe, né? Fale com a Ivete, com a Bruna, aqui em Itapiranga. Mandar um abraço também, pessoal da UCEF, já que temos o coordenador do curso da UCEF aqui, né, do curso de Direito da UCEF, o UCEF que une o tradicional ao digital, né, com cursos presenciais, semipresenciais, EAD, híbridos, enfim, tudo que você precisa para você, o UCEF se adapta ao teu estilo de ensino que você precisa.
Então procure o CEF Itapiranga, Chapecó, tem São Miguel, tem Caçador, né? Abrindo também alguns polos aí no Rio Grande do Sul. O CEF conecta então o tradicional ao digital e agora também aprovou o curso de enfermagem, né? Vai começar o curso de enfermagem aqui já com nota máxima. Alguns dias atrás tinha aprovado o curso de psicologia com nota máxima, agora enfermagem também aprovado com nota máxima. Box Informática e Segurança, você que quer instalar câmeras de vídeo monitoramento para sua casa, sua empresa, procure a Box Informática e Segurança na Rua São Jacó. Faça um bom negócio, também faça toda a manutenção de computadores e notebooks. Nedel Telecom, a Nedel Telecom que é fornecedora de internet aqui do nosso canal, da SA TV, que através dela a gente leva a nossa entrevista aqui, nossos jornais, nossos programas até a sua casa. Nedel Telecom aqui em Itapiranga, na Avenida Beira Rio, com vários planos de internet que se adaptam à sua necessidade. Nedel Telecom, internet e telefonia. E Central Tintas, toda a linha de tintas acrílica, esmalte, vernizes, óleos, mais de 4.000 cores disponíveis para você, além de toda a linha de pisos laminados, cerâmica, porcelanatos. Que você quiser fazer uma reforma ou está fazendo uma casa nova, procure a Central Tintas para os acabamentos. Piso e pintura nas paredes se encontra na Central Tintas, na Avenida Uruguai, aqui em Itapiranga. E você construiu, tem que mobiliar a casa, uma boa parte dessa você encontra na Intersul Estofados. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Grande abraço ao Luiz, o Aleluia, aí na linha Laranjeira, showroom e fábrica da Intersul Estofados. Mas, Rogério, nós estávamos conversando aqui enquanto rolava o intervalo. Nós esquecemos desse início aqui em Itapiranga, né? Quando você veio morar pra cá, tu falou em chateau. Pois é, essa palavra acho que hoje ninguém lembra, falam república, né? Hoje é mais moderno. Mas são coisas assim que é legal de lembrar pelos companheiros que a gente tinha, por tudo que aconteceu, pelas dificuldades até no próprio chateau, né, que a gente tinha, principalmente pelo poder aquisitivo, né? Então, o que era a rotina na época? Quando eu vim morar para cá, eu morei numa residência na Avenida Uruguai, na Beira Rio, no Uruguai, e com mais 3 rapazes. Então, a gente dividia lá o aluguel, aquela casa, mas eram guris, né? Então, imagina a bagunça que era em termos de nada arrumado e cada um fazendo a sua própria comida porque não era dividido. Mas foram momentos legais. A minha sorte é que nos finais de semana, quando eu ia lá para a Sé de Capela visitar a mãe, ela mandava aqueles pão de milho, mandioca. Então você tinha mantimentos para passar a semana. E quando eu vim para cá, eu era muito magrinho ainda, com 17 anos. E eu comia bem. Hoje eu como 1/3 do que comia na época e parece que o efeito é maior, né? E nessa época eu conheci muitos amigos, né? Muitas pessoas legais, né? Eu tenho um compadre que talvez foi a família que mais me acolheu aqui, também já falecido, o Schneidão, né? Patroleiro. O Pub é meu compadre, né? O Adriano Schneider. Então ali foi uma segunda casa para mim, que eu frequentava constantemente, até hoje ainda, depois de tanto tempo. A gente tem essa sintonia. E se não fosse por pessoas assim, a gente talvez não tivesse conseguido seguir adiante. Eu já tinha 2 irmãs morando aqui, e uma delas lavava minha roupa. Inclusive, como ela morava perto, eu até era um pouco malandro, né? Eu levava a roupa lá e depois eu pedia até para me trazer de volta. E ela, na época, só me cobrava uma caixa de omo, né? Deixava passadinho, arrumadinho. Então, a gente tem esse agradecimento também pelo auxílio que a gente teve.
Mas tudo isso é aprendizado. Ali eu conheci pessoas que estão bem-sucedidas também, que tiveram as mesmas dificuldades e que hoje em dia a gente também encontra ainda, né, muitas pessoas nessa situação, principalmente estudantes, né, que têm uma dificuldade maior em termos de pagar um aluguel para si mesmo, né. O Chateau, cada um tinha a sua garrafinha de leite lá separada, essa aqui é minha, essa aqui é... na geladeira, daí de vez em quando dava aquelas brigas, quem comeu minha comida ainda, então... Mas era tudo saudável, a gente brincava na época e fazia suas festinhas também, né, que faz parte. Então tudo isso faz parte do próprio conhecimento e do próprio crescimento pessoal. Né? A gente só não pode contar o resultado das festinhas aqui ao vivo, né, que tem as festinhas. Deixamos para um outro... para uma outra ocasião, né, ao redor de uma mesa de um bar, talvez. Mas, Rogério, lembramos aí da história do Chateau, mas voltando para nós dar encaminhamentos finais à parte da polícia. Quais casos mais te marcaram nessa tua trajetória há mais de 20 anos já? Vai fazer 22 anos agora, 23 anos agora em agosto. 23 anos de polícia. O que mais quais mais te marcaram, se tu pode falar algum, não precisa nunca vai mencionar nome, até porque não pode agora, né? Sim. A legislação não deixa mais. Daí da abuso de autoridade. Mas assim que pra ti, assim, tu olha pra trás e lembra, esse ali foi ou pesado, ou foi interessante, ou nós conseguimos descobrir corretamente, enfim. Marca por motivos diferentes. Pois então, Gustavo, os primeiros anos que eu trabalhei aqui em Itapiranga, a gente teve alguns casos que chamaram atenção, mas depois disso eu meio que saí daqui para ir trabalhar em São João, né? Vai fazer 19 anos que eu atendo lá, e lá sempre foi sozinho. Então eu ajudava aqui ainda um bom período, quando nós trabalhávamos sempre de manhã e de tarde, eu ia meio-dia para São João e meio-dia aqui. Então eu ajudava só mais nesses casos que exigiam um pouco mais de investigação, de dedicação, até porque a gente tinha pouco contingente, né, de pessoal. Então os fatos, assim, sem citar isolado, mas os fatos que mais marcaram, assim, em termos de chocar, são os feminicídios. Na época não era chamado assim, os primeiros que aconteceram, mas teve algumas situações, assim, que de repugnar, que não dá para entender como um ser humano faz isso com o outro. O que mais me chamou a atenção é de uma mulher que foi degolada, muitos anos atrás, pelo companheiro, e que a casa dela, o quarto, estava tudo completamente revirado, talvez por ela tentar respirar ainda, viver ainda, e aquele sangue todo cômodo, são coisas assim que realmente te enojam e ao mesmo tempo te chocam no sentido de como alguém que convive com aquela pessoa consegue fazer algo tão cruel, né? Não consigo nem imaginar em agredir fisicamente a companheira, a esposa, uma filha, uma mãe, muito menos então matar. Então, os casos que mais chocaram mesmo, que mais chamaram a atenção, são os vários homicídios que a gente teve. Nossa cidade aqui tem muito disso, né, o nosso município. São João do Oeste não, lá já é um pouco mais tranquilo nessa parte, tanto é que nesse período que eu estou lá, teve um homicídio só e uma tentativa. Este homicídio que teve nem era pessoal de lá, era pessoal de fora que estava num baile lá que aconteceu, né? Mas, Rogério, lá não tem muito caso de suicídio? Suicídio, sim. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente atende muito. E a mesma ideia, assim, o que será que passa na cabeça dessa pessoa antes de fazer isso? Suicídio é uma situação que a gente vai no local, e aí entra talvez o lado ruim do policial, né? Principalmente a polícia civil, que formaliza o procedimento, pega depoimento de familiares, de amigos, e que você vive essa história. Então, você imaginar, 23 anos, incontáveis os casos. Acidentes de trânsito, com mortes, né? Nós tivemos um período assim que essa nossa rodovia matou muita gente. Depois teve um bom período de poucos casos, e esse ano, de novo, já tivemos trágicas mortes nessa rodovia. Então você chega num local desses, você vê a pessoa, fração de segundos, foi o sonho, foi talvez o sonho da própria família,
e você precisa atender esse caso, ver aquela cena que muitas vezes não é agradável, não é um local para você ir. E aí me chama a atenção, inclusive, que parece que o ser humano busca a desgraça alheia, porque é impressionante a quantidade de pessoas que vão lá só para olhar e para tirar fotos de um corpo que está lá despedaçado, né? Não tem sentido isso, né, de você ver essa cena. Eu peço sempre para quem é conhecido que nem pare no local desse, a não ser para prestar socorro, né? A gente percebe agora tem trabalhado com jornalismo, né, Rogério? Infelizmente as notícias de tragédia, elas vendem. Não chamo de vendem, mas dá uma audiência. A audiência, isso é maior. Visualizações, número de visualizações, de comentários é assim, absurdamente maior. Inclusive, nós na Polícia Civil, a gente tem não cuidado, mas a gente divulga poucos casos que acontecem em termos práticos, inclusive de chocar ainda. Nós temos muitos casos de estupro, Gustavo, de estupro de criancinhas, totalmente indefesas, e o que mais espanta, praticados por familiares, né? Então essas também são situações assim que causam um certo desgosto para a gente, e como são muitos, a gente tem muita situação assim de... Aqui normalmente quando vem promotor novo, né, promotores novos, muitas vezes, então tem aquelas primeiras entrevistas, aquela primeira visão, né, sobre a cidade, e todos eles sempre falam que o número de crimes sexuais aqui na nossa região é um absurdo. É alto, muito alto. Se é questão cultural, a gente não sabe, né, mas realmente é impressionante o número que a gente tem. E claro, são casos que tramitam em segredo de justiça, né, a gente nem pode, nem deve divulgar situações como essas, né. Pena por essas vítimas que a gente tem, com traumas que eu creio que nunca superem na vida, né. Aí muitas vezes uma pessoa dessa depois tira a vida e se pergunta o que faz uma pessoa tirar a própria vida, né? Mas isso vem carregado, os traumas vêm, muitas vezes não aguenta mais, né? Ou chega num limite. Infelizmente, a tua profissão é atrelado a crimes, né? É a profissão, é a polícia que investiga, e tu vai diariamente se deparar com alguém querendo dar um nó em alguém, ou acaba machucando alguém, assassinando alguém, enfim, cometendo... A gente tem uma profissão ingrata. Por quê? Porque quando você resolve um caso, você contenta alguém e você causa um temor para outra parte. Então sempre tem alguém que fica feliz e alguém que fica, não vou dizer revoltado, mas alguém que não vai te olhar com bons olhos, né? E isso todo caso resolvido é isso, né? Sempre vai ter, né? Isso. Sempre vai ter. E Rogério, e a valorização desses profissionais da Polícia Civil? Amanhã vai ter um protesto aí da Polícia Civil do Estado em Florianópolis, né? Há anos se fala, valorização da polícia e tudo mais. O que no caso está acontecendo agora para ter este movimento que amanhã vai acontecer na capital? Assim, Gustavo, a Polícia Civil e a Militar também, nas polícias como um todo, elas são lembradas na hora do perigo, né? E na hora que é para pensar no bem desses policiais, geralmente o Estado se omite. Para teres uma noção, Gustavo, a polícia aqui do Estado, ela está desde 2003 sem um centavo de aumento. Zero mais zero. Mas nem reposição? Nada, zero. Desde 2003. 2013, não 2013. 2013, isso. 8 anos. Quando foi implantado o subsídio nosso. E eu, naquela época, eu perdi alguns penduricalhos que a gente tinha, então eu estou há mais tempo já. E isso nós não vamos recuperar nunca mais. Então, nosso Estado aqui sempre era exemplo para os outros, nós éramos os profissionais melhor remunerados, e hoje estamos para trás, comparado com o Rio Grande do Sul, que teve um incremento bom na remuneração, era sempre um dos piores do Brasil. Paraná melhorou bastante a situação. E, aliado a isso, nós temos agora em análise lá na Assembleia Legislativa
uma proposta de emenda constitucional para mudar a questão previdenciária das polícias. Não só das polícias, mas de todo servidor público do Estado. E o que chama a atenção para nós, como policiais civis, é que o governo do Estado está dando um tratamento diferenciado comparado com as polícias militares. Nós já temos uma diferença de alíquota de contribuição de previdência, para quem é militar contribui menos do que a polícia civil, e agora o governo do Estado quer que nós trabalhamos até os 65 anos, homem, né? Para ter o mesmo direito de aposentadoria integral e paridade que os militares já têm hoje com 35 anos de contribuição. Então é isso que a categoria não está aceitando, e vale para os agentes penitenciários e para os peritos, que na verdade tudo é segurança pública, não tem, e sempre foi o lema aqui no Estado, tratamento igualitário entre as polícias. E agora a gente está tendo esse prejuízo, principalmente para quem é mais novo. E eu penso que quando o Estado me contratou, ele fez um contrato comigo, olha, você vai trabalhar para mim e você vai ter esses privilégios lá para frente. Privilégios não, é um direito, né? Mas você vai ter esses benefícios para frente. Eu entendo que essas regras do jogo não podem ser mudadas drasticamente para quem está há mais tempo. Para os que vão entrar a partir de agora, não vejo problema nenhum, porque ele só vai entrar sabendo o que ele vai entrar sabendo o que vai ser. Olha, eu vou ter que trabalhar até os 65, então se ele não quiser isso, ele não entra. Mas a maioria dos que estão, a gente se acostuma com o trabalho, a gente gosta e a gente não se vê longe, para você daqui a pouco ir para uma outra profissão. Então o manifesto que vai ter amanhã lá em Florianópolis, na frente da Assembleia Legislativa, é em relação a isso. Não queremos que tirem direitos da Polícia Militar, não, nenhum momento isso. Mas queremos um tratamento isonômico. Se nós temos hoje uma pesquisa dizendo que o policial homem, ele vive em média 62 anos de idade, vejam que é algo que não tem sentido você trabalhar até os 65. E outra coisa, Gustavo, se a sociedade pensar, refletir, que tipo de policial você quer? Que tipo de polícia você quer para resolver teu problema? Se nós temos hoje o estado mais seguro do Brasil, conforme o próprio governo publicou nas mídias recentemente, será que isso é à toa ou será que é pelo excelente trabalho que a polícia faz? E vamos além, a Polícia Civil está praticamente com o mesmo contingente do que tinha lá em 86. Tá? Nós temos muitos e muitos anos sem reposição de pessoas, quantidade de procedimentos aumentando absurdamente, aliado a plantões desumanos que a gente faz, para ter agora um tratamento bem pior do que nós merecemos. Então essa é a luta que se busca amanhã em Florianópolis. Tomara que tenha êxito, né? O governo agora está querendo mexer em salário de professor, salário da segurança pública, mexer em uma série de questões. Tomara que também possam ser atendidos os policiais aí da civil, vamos dizer assim. Rogério, você falou antes que toda vez que se encerra um caso, tem alguém que fica desgostoso, né? Ou algum não vai te olhar com bons olhos, e por outro lado tem gente que vai gostar. Esse teu trabalho do dia a dia, de trabalho pesado, ao CEF, como professor, é o contraponto da carga pesada que tu leva no dia a dia, sendo que tu pode ajudar mais pessoas a dá para dizer, alavancar na vida ou ter conhecimento. É quase um, não vou dizer hobby, mas é um prazer dar aula, é um contraponto. Como eu sempre brinco, né? Além de trabalhar, eu também dou aula, né? A brincadeira que a gente costuma fazer. Mas bem isso, Gustavo, a docência, ela me deu, vamos dizer, uma certa tranquilidade, uma certa paz naquilo que eu vejo no dia a dia como policial. Você entrar numa sala de aula, cheia de gente jovem, querendo aprender, te dá um ânimo diferente. E é interessante que eu consigo separar as duas coisas 100%. No meu dia a dia de polícia, eu sou policial, penso nessa atividade, gosto de fazer a atividade policial, eu amo o meu trabalho. E quando estou lá no CEF, em sala de aula, eu esqueço a polícia.
Agora, é interessantíssimo como essas duas profissões se complementam. A polícia me ensinou muito daquilo que eu passo em sala de aula para os meus alunos. E o fato de eu ser professor e ter a necessidade de preparar as aulas, estar o tempo todo acompanhando jurisprudência, lendo obras novas, faz com que o meu trabalho na polícia seja cada vez mais completo. Então, quando a gente atende uma pessoa, a gente tem um conhecimento pleno daquilo que realmente é em relação àquela situação apresentada. Para dizer, olha, esse aqui não é crime, esse aqui você tem que resolver na esfera civil, olha, esse aqui vai funcionar desse jeito. São João do Oeste é uma cidade, assim, Gustavo, que eu atendo muitas pessoas que só vão lá para conversar, para tentar um esclarecimento. E ninguém é mandado embora. Mesmo que a gente já de antemão saiba que não é caso de polícia, que em tese você poderia dizer para essa pessoa ir embora, a gente atende. Então veja que essa atividade de professor, ela é extremamente importante para a atividade policial. E a atividade de professor é um relaxo, vamos dizer assim, dessa atividade estressante que é a polícia. Justamente pelo público-alvo que você tem e que são pessoas interessadas em saber muito da tua vida profissional e que querem aprender com isso. É que tu consegue levar para a sala de aula a prática, o que realmente acontece aqui no dia a dia, porque a grande crítica que se tem muitas vezes ao ensino superior, à faculdade em si, é que o cara sai da faculdade e ainda muitas vezes não sabe fazer. Diferente de um curso técnico. Isso. O técnico tu sai, fez um técnico em elétrica lá, tu sai instalando o que precisar. E a faculdade, ela ainda parece que tu precisa entrar no mercado, ainda botar a mão na massa. Então é importante, tu sendo policial civil, conseguir levar a prática. Isso é grande. Por isso também muitos advogados são professores, porque é a prática do dia a dia. Não, o que acontece aqui fora é isso aqui, ó. É assim que rola, né? E quer tu queira, forma quer não, profissionais melhores. Quer queira, quer não, a idade, ela te agrega conhecimento e principalmente a experiência, aquele detalhe a mais que o aluno mais inteligente na graduação ele não percebe as saídas que existem, as facilidades com que você pode muitas vezes fazer um desvio sem percorrer todo aquele caminho. A gente tem que valorizar as pessoas mais velhas, tanto é que no Brasil os maiores empreendedores são pessoas, dá para dizer, idosas, né? Por quê? Porque você vem de uma bagagem de conhecimento teórico e prático. E a prática é algo espetacular se você consegue desempenhá-la. Na UCF aqui a gente busca trazer essa prática para os acadêmicos, tem várias disciplinas práticas e eles têm estágio, então ao final eles atendem público. E o interessante é que nós formamos muitos advogados aqui, pessoas que realmente seguem a advocacia, mas principalmente o perfil do nosso acadêmico é a área policial. Eles gostam dessa área. No começo, quando se apresentam, de cada 10, 6 para 7 falam em ser policial. E aí, claro, dentro das variadas carreiras, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária. Então, volta também tem um acadêmico que é aprovado, inclusive na brigada, teve vários acadêmicos agora aprovados, vários já trabalhando, outros terminando o curso de formação. A Polícia Militar aqui do Estado tem acadêmicos nossos, inclusive trabalhando aqui em Itapiranga, né? Então é legal quando a gente vê esses acadêmicos realmente aprendendo e conseguindo sucesso depois. Agora tem mais um egresso que está finalizando o ingresso dele para a Polícia Rodoviária Federal, né? Um concurso bem concorrido, né? Então a gente fica feliz. Eu, como docente, eu torço por cada um deles, A gente tenta levar para eles aquilo que a gente pensa que é o necessário para eles terem sucesso. Alguns não aproveitam. Sempre tem, né? Aqueles que vão turistar, né? Aqueles que não têm interesse em... Turistar é boa. Em turistar, eu vou pagar caro aqui para fazer um turismo diferenciado toda noite. Não. É que existe o ambiente, né? O ambiente da faculdade, ele é agradável, porque você, além da aula, você tem aqueles colegas com quem você conversa, com quem você extravasa também, porque a maioria dos nossos alunos aqui trabalham durante o dia, né? Então é uma forma também de espairar um pouco, né? O lazer deles é ir na faculdade.
E Rogério, esse teu início como professor, você foi convidado, você acabou... Não, abriu um processo seletivo, vou lá me inscrever. Como é que foi esse teu ingresso e que disciplina que tu começou dando aula? O meu ingresso ele aconteceu logo depois que eu terminei minha pós-graduação, na especialização. Aí o então delegado aqui, Ricardo Newton Casagrande, ele lecionava uma disciplina de instituições de direito público e privado no curso de administração. É muito legal essa disciplina. E aí um dia na sala dele aqui na delegacia, ele me disse: Rogério, tu não quer dar essa disciplina lá na faculdade, na FAI? Ele tinha sido convidado para ministrar aula no curso de direito já, pela professora Cláudia, né? E aí eu disse: não sei se eu vou saber dar aula, né? Eu nunca dei aula para ninguém, como é que vai funcionar? Eu disse: não, é bem tranquilo, tu falar sobre esses tópicos todos, eu sei que tu vai te dar bem, ele falou para mim, na época o Casagrande. E aí o Egon aceitou a indicação que foi feita, me chamou lá para conversar, fizemos o contrato em 2008, e lecionei a disciplina no curso de administração na época. Gostei muito, Gustavo. Eu jamais pensei que conseguiria ficar 3 horas e meia numa sala de aula falando. E tanto é que as minhas primeiras aulas, então, como foi meio já próximo do início do semestre, eu preparei 3 aulas. E esse conteúdo foi tudo na primeira, né? Então, a experiência que vem depois, né? Então, você vai vivendo. Hoje você programa teu tempo, você consegue um determinado conteúdo ou esticar ou encurtar um pouco. Mas foi uma experiência muito, muito legal mesmo. Aí dei aquele semestre de aula, rompeu o vínculo porque era cada 2 intercalado, né? E em 2009, novamente em julho, o Egon me convidou de novo. Voltei a dar essa disciplina para administração. No semestre seguinte, Ciências Contábeis pediu para eu ministrar essa disciplina também. Na época a coordenadora era a Carmen, né? E depois, inclusive, já comecei uma outra matéria mais específica, que era Direito Comercial, na época, para Ciências Contábeis, até que veio o convite, na época, pela professora Cláudia, para assumir uma disciplina no 10º semestre da primeira turma do curso de Direito aqui. Então, tudo pessoas conhecidas, pessoas já com uma vida, uma boa bagagem, né? Tudo profissionais já. Aquele primeiro, eu lembro da primeira turma de Direito que a minha esposa fez os primeiros 3 ou 4 semestres, então essa turma, a maioria está aqui, né? Está aqui. Inclusive a Cristiane Rambo, ela hoje é a minha professora lá, ela foi minha aluna naquela primeira turma. E ali foi uma experiência ímpar. Por quê? Porque essa turma abraçou a causa. A matéria que eu dei naquela época era chamada Direito Empresarial Internacional. Não tinha nada a ver comigo, absolutamente nada. Eu gastei mais que o dobro do que eu ganhei para essa disciplina em material, em pesquisa, para dar a eles algo que fosse então compatível com aquilo que o plano de ensino previa. Só que esse plano de ensino falava em 3 matérias diferentes. Era tributário, era internacional, era direito internacional, tudo misturado. Então essa turma abraçou a causa, eles me acolheram. E eu acho que foi esse aí o norte mesmo para que eu conseguisse depois seguir no curso de Direito assim, me sentindo bem. Eu gosto de estar no curso, os alunos me acolhem. Eu sou professor Caxias no sentido de cobrar nas provas, em termos de aprendizado, tem muitas reprovações comigo, mas a turma ela me acolhe, as turmas me acolhem porque sabem que eu estou tentando levar eles para o caminho correto. Depois que tu cria um perfil, né, de professor, os alunos acabam conhecendo e sabendo, não tem matéria com o professor Rogério, esse aí o bicho pega, aí nós temos que... Eu agora estou numa área que é o direito penal, que eu acredito que é o conteúdo mais difícil da faculdade. Direito penal 1 e 2, né? É muita teoria, é muita coisa para ser aprendida em 2 semestres. E o bicho pega. Aí é complicado. Rogério, vou deixar você tomar mais uma aguinha e a gente conversa mais um pouquinho sobre o CEF. Produção, nós temos mais um recadinho aí da Francar Motos, né? Então roda aí. Francar Motos e Yamaha.
Yamaha para Itapiranga e região. Venha fazer um test drive em nossas motos. Completa linha de acessórios para motocicleta. Oficina autorizada Yamaha e multimarcas. Muitas opções em motocicletas novas. Linha de financiamento e consórcio nacional Yamaha. Venda de veículos novos e seminovos. Venha você também fazer um ótimo negócio em Itapiranga, São João do Oeste e Iporã do Oeste. Um grande abraço a toda a equipe da Francar Motos. Berwanger Contabilidade, despachante do Roberto. Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros. Bom que temos os despachantes, né? Que daí a polícia não precisa ver todo aquele serviço que fazia nas antigas. Então, serviços para o seu carro, emplacamento, transferências, carro novo, emplacamento novo e seguros também para o seu carro, você encontra no despachante Roberto e no Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros, aqui na Rua do Comércio, Itapiranga, no coração da cidade. Para quem é mais antigo, é lá no escritório do Roberto, né? Ali do ladinho da Cicobi, Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros e despachante do Roberto. Digital System, película, som e acessórios automotivos, na Avenida Beira Rio, Rodrivan, Cris, toda a equipe, grande abraço. Você que comprou então um carro novo, emplacou no Roberto, vai lá instalar a película e o som, né, no seu carro. Película de todas as todas as qualidades, de vários tipos de proteção UV, proteção de calor, espelhado, mais escuro, mais claro, o que você quiser, você encontra na Digital System, referência regional aí no mercado de películas. A Agile é administradora de obras, a Agile faz a construção da sua casa, a reforma da sua casa, e você pode trabalhar tranquilo. Você que nem o Rogério, que trabalha 60 horas por semana, vá até a Agile, ela faz a casa para você, você não precisa se preocupar. Ela compra o material, faz tudo. Entrega a chave com a documentação, a BITS, a verbação, toda essa parte burocrática também a Agile faz para você, e ela cota os melhores preços da região e sempre te entrega o material com o menor preço possível. A Agile é administradora de obras aqui em Itapiranga com o Michael Malman e também com o Thiago Berwanger em Iporã do Oeste. E Marielle Imóveis aqui de Itapiranga, também Iporã do Oeste, está há mais de 15 anos aí, realizando sonhos, transformando ambientes. A loja aqui em Itapiranga, na Avenida Beira Rio, bem na entrada da cidade, né, próximo ao CEF. A Marielle que faz móveis planejados, faz o projeto para você. Tem toda a linha de estofados, também de cama box no Capricho. E também tem a linha de utensílios domésticos, né? Toda a parte de louças e utilidades domésticas você encontra também na Marielle Imóveis. Visite as lojas aqui em Itapiranga e Iporã e faça um bom negócio com a equipe da Marielle. Rogério, aí você começa a dar aula, vai uma, vai duas, vai três. Como é que foi o convite para coordenar o curso de Direito? Curso de Direito já bem conceituado aqui, né? Desde o princípio ele sempre teve um conceito bastante elevado. Uma responsabilidade de formar advogados, promotores, juízes, policiais, ali adiante, né? Porque todos esses cargos hoje do judiciário precisa ter curso de Direito. Tem que ter, né? Isso. Inclusive, policiais hoje não entra ninguém sem ter um curso superior, né? E Direito provavelmente é o que o pessoal mais procura. Como é que foi esse convite? Olha, quando o então coordenador Diego, né, que havia assumido o lugar da professora Cláudia, que tinha feito o convite para iniciar o ensino, então, quando o professor Diego teve que ir embora porque a esposa dele havia passado, a professora Júlia havia passado numa universidade federal, Santana do Livramento. Ali do lado. Ladinho, E aí ficava incompatível essa situação dele ficar aqui e ela lá, até porque tinha filha pequena naquele momento. Então veio a questão lá, quem será o coordenador? Né? E pela minha cabeça jamais pensou, primeiro, em ser o coordenador e segundo, em receber o convite. E passando o tempo, eu fui chamado um dia pela Alexandra Rafaeli
e ela me pediu se eu não queria assumir esse curso. E eu de imediato falei que não. Eu recusei logo, dizendo que era incompatível. Pensei um pouco na questão minha também de família. E depois desse convite que ela fez e que eu recusei, eu comecei a pensar, a refletir muito sobre essa possibilidade. Já pensando que não viria de novo o convite, mas se eu tivesse aceitado, como seria, como poderia desempenhar essa atividade? E passou um tempo e ela me chamou de novo e me fez a proposta novamente, me fez o convite de novo. E aí eu já havia pensado em tudo isso, já havia conversado inclusive com a minha família, né, dizendo, olha, se viesse a proposta de novo, seriam aceitar a minha ausência, que já era grande, iria ser maior ainda. Falei com meus colegas da polícia, inclusive com o delegado regional, também expus a situação, e todos me apoiaram. Todos disseram, não, vai que vai dar certo. E aí eu confirmei com a Alexandra na época, e iniciei a minha atividade, então. Comecei já em janeiro algumas coisas, mas em fevereiro do ano passado, efetivamente assumindo a coordenação do curso. Desafio grande porque existe muita burocracia dentro de uma instituição, no sentido de seguir as normas que vêm do MEC. Então você precisa constantemente atualizar tua documentação legal. E além disso, você tem a gestão de pessoas, que além dos próprios professores, você tem todos os acadêmicos. O que antes era apenas aquela relação aluno-professor, que você resolvia ali mesmo a situação, daqui a pouco você vinha com demandas que eram relacionadas a outros professores. Então uma gestão assim que te exige muita sensatez naquilo que você faz, tem que ter muita tranquilidade na hora de decidir as questões. Mas até agora deu certo, principalmente pelo apoio que eu recebi de imediato dos próprios acadêmicos, quando foi anunciado meu nome. Então, professores me apoiaram, o grupo praticamente é o mesmo que estava na época, é hoje dos meus professores, né? Acadêmicos me apoiaram, família apoiou, polícia apoiou. Então eu penso que não tinha como dar errado, porque eu nunca fui de fugir de desafios. Eu penso que tudo é possível por parte de todos. Não tem ninguém mais ou menos inteligente que o outro. Tem alguém que é mais esforçado ou menos esforçado, alguém que demora um pouco mais ou demora um pouco menos para conseguir fazer alguma coisa. Isso a gente percebe no dia a dia, quando você vê que as pessoas que em tese seriam analfabetas, sabem manusear perfeitamente no telefone celular. E se elas sabem fazer isso é porque saberiam fazer qualquer outra coisa. Muitos não tiveram a oportunidade. Eu tive a oportunidade, abracei ela, espero que eu tenha sucesso ainda dentro desse cargo de coordenador, mas se um dia não for possível, que eu consiga seguir na docência, que é uma relação que acho que faz parte de mim, né, a docência do ensino superior. Inclusive, eu como coordenador ainda ministro aulas, né? Eu ia te perguntar, você continua em sala também? Sim, esse não ia abrir mão, né, de ter esse contato com o aluno, porque aí minhas matérias começam lá no segundo semestre e vão praticamente até o final, né? Aí você acompanha a evolução desses acadêmicos, é impressionante quanto eles agregam de conhecimento, desde quando entram até quando se formam depois na instituição. Alunos muito inteligentes, e nós temos um diferencial aqui em Itapiranga, que os nossos alunos, eles são respeitosos e eles são esforçados. Todos eles têm dificuldades, muitos pais, mães de família, trabalham o dia inteiro. Temos muitos acadêmicos do Rio Grande do Sul, então tem esse deslocamento, tem barca ou balsa, pega ônibus, vem até o CEF. Então é um transtorno para eles. Então a gente tem esse perfil de acadêmico, que é um acadêmico mais família, um acadêmico um pouco mais interessado naquilo que está sendo oferecido aqui. É um acadêmico que ele pensa assim, pô, tô me judiando tanto para vir aqui, vou aproveitar. Mais ou menos nesse sentido. Exatamente. A maioria dos que vem é porque querem conseguir estar, alguma coisa melhor depois. Querem estar, não é uma obrigação estar, né? Eles querem estar. Isso. Até porque pagam já
para começar, né? E aí todo esforço. A nossa geração, eu acabei me formando aí também, todos trabalhavam durante o dia e iam lá estudar, então a galera ia lá porque queria mesmo, né? E bom que o perfil segue desta forma, né? A gente torce para que continue esse perfil, porque as oportunidades elas surgem depois, Gustavo. Existem milhares de concursos, ou de vagas em concursos públicos. Tem espaço para advogado, assim, muito ainda. Talvez não aqui na nossa pequena regiãozinha aqui, mas em outras regiões a gente percebe que falta muito advogado. E principalmente pessoas qualificadas, pessoas que têm interesse em ajudar o próximo. Eu penso que a advocacia é uma das profissões mais nobres que nós temos, porque você resolve muito problema de pessoas. E num país de judicialização de causas que nós temos, é importantíssimo você ter um advogado em quem você possa confiar, que realmente possa te ajudar a resolver um problema. Nem sempre vai dar certo, porque em tese tem conflitos também, alguém perde, alguém ganha. Às vezes perde um pouco, ganha um pouco, mas um bom profissional auxilia muito. Então, a gente sempre torce para que eles se tornem profissionais éticos, que é o que eu prezo muito, que mantenham a humildade, que eu acho que é uma qualidade inerente a qualquer profissional, e que realmente não pensem apenas no dinheiro. O dinheiro faz parte, é legal, você viver bem é legal, mas você não pode fazer tudo pelo dinheiro. Penso que valores você precisa preservar, algo que é teu, que é da tua família, eu penso que você tem que preservar, independente do que vier a acontecer. E Rogério, para nós dar encaminhamentos finais, aí você falou em família, e a dona Aline, como é que começou? Onde é que ela entrou na tua vida? Ou como? Quando? Não foi um baile em Maria Goretti, que nem eu falei antes, né? Não foi em Goretti, mas foi no interior. Bom, fazer uma brincadeira aí, mas eu sempre brinco também com ela que eu não escolhi ela. Uhum. Eu escolhi a sogra, né? Meu pai tinha aniversário com a sogra dele. E aí eu disse, não, preciso ter uma sogra que faça aniversário no mesmo dia que eu. E aí encontrei a sogra e encontrei então... Fez uma pequena pesquisa no sistema da polícia, vou ver quem que faz. Mas brincadeiras à parte, eu já conhecia então a família dela porque o meu atual sogro, que é o Guido, ele assinou minha primeira carteira de trabalho. Né? E o nosso encontro aconteceu num baile lá em Linhervalzinho, dia 26 de outubro de 2001. Não vou errar a data. Não pode errar. Não vou errar a data. 2001. Então, um longo tempo, a gente se conheceu lá, começamos a namorar depois, e em pouco tempo a gente já tinha, inclusive, o nosso primeiro filho, né? Estamos bem até hoje, acho que somos um pro outro em termos de compreensão, em termos de solidariedade. Temos hoje, então, um guri, o Diogo, com 18 anos, a menina Ana Clara com 12, então já estão bem encaminhados. E eu tenho muita gratidão pela minha família, porque eu sempre fui muito ausente pelo trabalho policial, porque além de trabalhar horário de expediente, nós temos vários plantões mensais, né, e mais o trabalho da UCEF, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Primeiro, o esporte, que eu amo esporte, eu troco tudo por um jogo de futebol, tive que abrir mão. E segundo é a família, né, eu tive que abrir mão de boa parte de convivência familiar para realizar aquelas duas atividades que eu gosto, que é a polícia e que é a docência. Se não fosse a parceria então da Aline, dos meus filhos também, de compreenderem isso, não daria certo. A gente precisa desse amparo, a gente tenta resgatar isso em outros pequenos momentos que a gente tem juntos, então. E eu creio que nós somos felizes assim, espero que consigamos manter a família do jeito que ela está. Meu guri é extremamente dedicado, estudioso, educado, penso que está bem encaminhado, a menina da mesma forma. Músico também, né? Músico, ficou muitos anos na orquestra de violões, é um aprendizado também para quem tem a oportunidade em termos de dedicação, de compromisso. Depois ele deu inclusive aula também de música na orquestra, então agregou muito para ele essa experiência, desde os 9 anos aí participando também dessa convivência, viajou muito mais do que qualquer um dos pais, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aprendeu muito com isso.
Então a gente tem que ter gratidão por aquilo que a gente tem. Tem uma família legal, meu sogro, sogra, cunhados, é família muito legal mesmo. Então não tem do que reclamar, né? Eu tenho que até pedir, vou usar essa câmera aqui, André, para pedir, Aline, desculpa, porque o dia de folga do Rogério, que ele podia estar em casa, a gente convida ele para vir uma entrevista, né? Tira ele por 2 horas de casa, mas também, Rogério, isso aqui é um registro que fica para sempre, né? Um registro histórico que fica para sempre. É um programa que fica no ar, tá no YouTube, daqui a 10 anos, se quiser assistir para ver como é que tá lá, vai estar lá, sempre salvo, né? Pois é, esse é o lado bom da tecnologia, né? Esse é o lado bom da tecnologia e por isso que a gente traz pessoas que primeiramente, eu convido as pessoas que eu acho, primeiro que eu me dou bem, que eu gosto de conversar, né? A gente sempre mais brincou com mais relação ao futebol, a questão do nosso Colorado e tal, mas é uma pessoa que eu sempre respeito, né, você, teus irmãos também, né, o Thiago, que eu trabalhei bastante tempo, e por isso a gente faz esse programa, para contar um pouco da história e fazer o registro, tá aqui, a hora que quiser matar a saudade, dar uma assistida, tá ali à disposição, e desta forma eu agradeço, Rogério, que tu tenha aceitado, tenha vindo aqui, contado um pouco das histórias, se ficou alguma coisa que a gente passou, vamos ter que deixar para uma segunda etapa. Tá certo? Obrigado, Rogério. Eu que agradeço o convite, né? Eu fico feliz realmente em poder falar um pouco sobre essa história, né? Que sirva de exemplo para alguns, tá? Elogiar esse espaço de vocês, essa iniciativa de trazer pessoas para realmente falar um pouco sobre a história. É bem legal resgatar isso. Eu sei que muitos assistem e gostam de ouvir isso, até porque se sentem naquele ambiente, se sentem naquele espaço e conseguem reviver um pouco essa história. A gente no dia a dia não pensa muito nisso, e daqui a pouco, quando você é chamado para falar um pouco sobre a tua vida, você tem tantas imagens, tantas cenas legais que vem à tua mente, e que você pensa, poxa, valeu a pena ter vivido até aqui, né? Espero que a gente viva mais tempo e que vocês tenham muito sucesso ainda com esse programa de vocês, com essa iniciativa. Beleza, Rogério, obrigado, e as portas sempre estarão abertas, e volta e menos vão te procurar lá também para as questões do dia a dia. Mas, gente boa, essa foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta segunda-feira. Aproveita agora, você que ainda está nos acompanhando através do Face, curte e compartilha, você que ainda não compartilhou, não curtiu. Amanhã estaremos de volta aqui às 18h45 ou 15 para 7 da noite com SA Notícias, e logo em seguida às 20 horas o Estúdio A Esportes com toda a equipe esportiva aqui da SA TV. Fiquem todos com Deus, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital System Películas, KMN Idiomas, Francar Motos, Berwanger Contabilidade, UCEF, Central Tintas, Anamar Calçados, Intersul Estofados, Mods Informática e Segurança, Colchões Ortobon, Agile, administradora de obras, Marielle Imóveis, Metalúrgica Industrial Agromac, Helio Telecom.